Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico, a Bíblia toda, versículo por versículo. Tivemos um probleminha aí na nossa entrada, no nosso início, perdemos uns minutinhos, mas estamos aqui. Um probleminha técnico, coisas que acontecem com a internet para transmissões ao vivo, mas estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor e vamos estudar juntamente com os irmãos um pouquinho mais da palavra de Deus nessa noite, aprender um pouquinho mais com o nosso estudo bíblico, a Bíblia toda, versículo por versículo. Estamos em Gênesis capítulo 18 e vamos tentar chegar hoje do versículo 1 até o versículo 13. Pretendemos chegar até o versículo 13. Se não der, a gente deixa para o final, para a semana que vem, porque a intenção é que nós aprendamos cada detalhe, que nada passe despercebido. Então, se nós corrermos às vezes para acelerar, para terminar um capítulo no dia, talvez algum detalhe importante fique para trás. E a nossa intenção, o nosso objetivo é aprender a palavra de Deus juntamente com os irmãos. Então, sem pressa, com toda a paciência e com a participação dos irmãos. É muito importante a participação de cada um, é muito importante que cada um dê a sua opinião, faça as suas perguntas, até mesmo se você concordar ou não, é bom que você coloque a sua opinião ali no chat do Facebook, para a gente estar interagindo uns com os outros e um vai aprendendo com o outro, e assim nós vamos crescendo juntos rumo à estatura de Cristo, crescendo em graça e em conhecimento do nosso Senhor. Amém? Eu vou passar para a Letícia é a Cristiane 2, porque a Cristiane precisou trabalhar hoje à noite, teve uma reunião na escola, então ela não está aqui conosco. Daqui a pouquinho ela deve chegar, mas a Letícia, que é a Cristiane 2, vai fazer aqui os recadinhos, vai dizer quem já entrou, quem já deu boa noite, quem já está conosco. E você que entrou e se por acaso o seu nome não for lido, não for falado, escreva aí, estou aqui, mande um recadinho para que às vezes passa aqui despercebido para nós, mas a gente volta e dá a você também o boa noite. É importante, irmãos, essa leitura dos nomes das pessoas que estão conosco, porque isso corresponde àquele aperto de mão, àquele abraço que nós damos sempre aos irmãos quando nós chegamos no salão de cultos para as nossas celebrações. Não fica sempre alguém na porta para dar um abraço, para dar uma boa noite, para dar um aperto de mão, um bom dia, um seja bem-vindo, Como nós não podemos fazer isso, ler o nome dos irmãos aqui corresponde, pelo menos faz nos lembrar aqueles momentos em que nos encontramos. Um abraço simbólico, exatamente. Então, se o seu nome não for falado, dá um sinalzinho, eu estou aqui, para que nós possamos lembrar de você também. Quem está aí, Letícia? Boa noite, irmãos. Hoje o prêmio de primeiro lugar na live foi para a irmã Elma Eringer. Boa noite, irmã Elma, sou o Pécio, a Beth e a Heloilda. Muito boa noite para todo mundo. Também está aqui a Larissa, oi Lala, minha amiga, dizendo aqui boa noite. Também está com a gente irmã Kátia, que é minha amada professora de EBD. Boa noite, tia Kátia, boa noite, Lorenzo, Emily, Gigi e o Pedro e o Hudson, seja onde eles estiverem. Também está assistindo aqui o nosso irmão Marcos Antônio, Maçã, nosso grande amigo. Também entrou aqui Valéria de Araújo. Valéria da Igreja Batista Central, ovelha do pastor Geraldo. Muito bem. Também está aqui Maura Pereira, que disse boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Maura. Entrou também Sávio Gomes. Boa noite, Sávio. Boa noite, a Jade, Caio. E Maria das Dores também está assistindo. Boa noite, minha irmã. Isso, boa Maria noite. Eduarda Mendes também entrou. Boa noite, Maria Eduarda. Maria das Dores deve estar com a Débora, Com o Pedro e mais quem? O Davi. E o Davi, isso mesmo. Também chegou aqui Maria Eduarda Mendes e Cláudia. As duas estão dizendo boa noite. Boa noite. Ivonete Linde também disse assim, cheguei, boa noite. Boa noite, irmã Ivonete. Também entrou aqui Georgina, irmã Georgina, boa noite, Lemuel, todos os filhos e netinhos, Também está assistindo Ruth Alves lá dos Estados Unidos. Boa noite, Ruth, boa noite para sua família, esses dois gêmeos lindos que dá vontade de apertar a bochechinha deles. É interessante que os gêmeos da Ruth são as miniaturas da irmã Conceição e do irmão Samuel. É verdade. Impressionante como são.
A Georgina disse aqui, boa noite, meus queridos. E a Ivonete disse, Beth também chegou. Isso, boa noite, Beth. A Natália também está aí assistindo com vocês? A minha tia está dizendo aqui, Cristina Veloso, Lelê linda da titia. Obrigada, tia. Também entrou aqui, como diz a minha mãe, a menina que sorri com os olhos, irmã Pali. Boa noite, irmã Pali, irmão Daniel. E o Cacá, né, que é essa criança tão alegre, tão interativa. É uma criança muito fofa, Caleb. A Ana Vitória também entrou. A Pali está dizendo boa noite. Larissa Firmino está dizendo, Lelê tá linda, saudade. Saudade de você também, lá. A Cláudia está dizendo, ai que fofa ler, gente. Eu adoro ler esses comentários. A Ana Vitória está dizendo, que gracinha, gente, mini Cris. Ivonete Eringe dizendo pra minha tia, ela é nossa também, Cristina. Aí, tia, estão disputando. A Cláudia está dizendo, tá enorme. E a tia Jade está dizendo aqui, boa noite. Boa noite, tia Jade. É isso aí. Nós vamos continuar, então, vamos louvar ao Senhor. E nós estamos vivendo uma situação muito atípica no nosso país. E esse cântico, eu penso que ele vem muito a calhar nesse momento. Eu quero convidar você aí na sua casa a erguer a sua voz e cantar. O meu coração tem anseio de ver tua glória. E assim nós vamos louvar ao Senhor, assim nós vamos adorar ao nosso Deus, assim nós vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos dizer para Ele, vamos louvar o nome dEle. Erga a sua voz e cante ao Senhor aí na sua casa. E enquanto você está cantando, você vai dando aquele joinha, você vai dando aquele coraçãozinho e juntos nós vamos louvando o nome do nosso Deus. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente, os frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que pode e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente, os frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Amém? Agindo com poder e graça, o povo brasileiro anseia de fato por ver o agir do Senhor, né? Por ver o Senhor agindo com poder e graça em nossa nação, para que nós tenhamos um país melhor, um lugar melhor para vivermos, para criarmos nossos filhos. Precisamos orar, interceder. Estamos vivendo momentos difíceis. Nossa nação, o mundo, vive um momento muito difícil e nós temos a ferramenta para consertar tudo isso, que se chama oração. Se os crentes do mundo inteiro se juntarem em oração, Deus com certeza vai agir e vai agir com poder e graça, vai agir
poderosa e abundantemente e vai surpreender pessoas que às vezes não acreditam no poder do nosso Deus. Amém? Nós vamos nesse momento rodar de novo o nosso Ibna News dessa semana, né? Já foi rodado no domingo e nós temos o hábito sim de rodar no domingo e na quarta-feira. E logo após o Ibna News, a Letícia vai dar os recadinhos de novo de quem chegou um pouquinho atrasado e nós vamos entrar então no nosso estudo propriamente dito. Vamos lá? Ibna News. Sejam muito bem-vindos ao Ibna News de hoje e aqui você vai conferir tudo o que vai acontecer na próxima semana na Igreja Batista Nova Aliança. Se liga aí! Todos os nossos encontros são transmitidos ao vivo pelo Facebook, na página da Ibna. Basta acessar www.facebook.com/ibnagv e também pelo nosso site www.ibnagv.com.br. Acessar a aba Mídia e depois a aba Cultos ao Vivo. Mas você também pode acessar as programações anteriores, os cultos gravados, outras edições da Ibna News e outros vídeos em nosso canal do YouTube. Instale o app da Igreja Batista Nova Aliança e tenha a Ibna nas palmas das suas mãos. Boletins, mensagens, cultos ao vivo, cultos gravados, agenda, eventos, artigos, informações e muito mais. O novo app da Ibna já está disponível na Play Store e é totalmente gratuito. Todas as informações da Ibna estão disponíveis semanalmente em nossos boletins. Palavra pastoral, aniversariantes da semana, motivo de oração da semana, leitura devocional diária, famílias transformadas pela graça de Deus, que é a família alvo de orações da Ibna da semana, números de telefones e WhatsApp do pastor e da igreja, outros contatos e etc. Você pode acessar o boletim no site da Ibna, www.ibnagv.com.br ou diretamente no nosso app da Ibna em seu celular. A Igreja Batista Nova Aliança entende que a igreja local é companheira fraterna dos crentes batizados voluntariamente unidos para o culto, desenvolvimento pessoal e serviço. Assim, entendemos que restringir o acesso de quem quer que seja a quaisquer umas de nossas reuniões, mesmo que justificadamente por meio de decreto ou outras normativas de autoridades competentes, fere gravemente os princípios bíblicos às quais pregamos e defendemos. Participe de nossas lives, às quartas e quintas, às 20 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19h30. Fique agora com o Momento Kids. Se liga aí! Olá, sejam bem-vindos ao Momento Kids. Instrua a sua criança seguindo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Provérbios 22:6. Cada versículo memorizado da Palavra de Deus é um degrau a mais em direção à estatura de Cristo. Todo domingo, na celebração da noite, todas as crianças terão oportunidade de recitarem um versículo memorizado durante toda a semana. Então vamos ao Momento Kids. Talvez um pastor no caminho passou, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, sem ter o que dar. Encontrou um guri trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Banco lhe ofereceu e o guri respondeu: de joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me voltará. Pois todas as coisas em Cristo me fortalece. Filipenses 4, 13.
13. Confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie ao seu próprio entendimento. E aqui termina o nosso Momento Kids de hoje. Para o próximo domingo, envie o vídeo de seu filho recitando o versículo para o WhatsApp 991479778 até às 16 horas do sábado. E não se esqueça de gravar em um ambiente bem iluminado, com o celular na posição horizontal e de 1 metro a 1,5 metros de distância da sua criança. Até semana que vem. Esse mês nós estamos em campanha de missões estaduais. Nosso tema é Ser e Fazer Discípulos. E nossa divisa está em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A Igreja Batista Nova Aliança tem um coração na obra missionária. Por isso, convidamos a cada irmão que se engaje com esmero nessa campanha, orando, participando e contribuindo a cada mês durante esses 4 meses, para que juntos, as demais igrejas batistas do estado de Minas Gerais, possamos fazer discípulos em mais de 300 cidades mineiras, que ainda não tem alguém que lhes fale do amor de Jesus. Esse foi o Ibna News de hoje. Até a próxima! Muito bem. Chegou mais alguém aí, Letícia? Chegou. Gente, por um momento eu tive que sair aqui da live, parece que deu algum problema. Antes de eu sair, eu só vi a Emily chegando, mas apareceu algumas outras pessoas aqui. Se eu não falar o seu nome e você tá assistindo a live, por favor, você me dá um feedback, tô aqui e tal. Então vamos lá. A Kátia tá dizendo assim, também muitas saudades, Lelê, todos os irmãos, vontade de abraçar todos. Amém, verdade. A tia Cláudia disse assim, essa linda canção do fundo do baú. Lucinha tá dizendo, boa noite, olha a minha Lelezinha. Eliana Martins Henrique tá dizendo, boa noite, Deus te abençoe sempre, saudade de vocês. Eliana lá de Ipanema, né? Lá de Ipanema? Isso. Também entrou aqui Leni Araújo, nossa prima, Leni, né? Nossa prima. Também entrou Linda também, mas o nome não é esse. Nilda Cavalcante, boa noite Nilda, boa noite irmão Jacinto, seus filhos, né? Então, a Lucinha disse aqui, Maria Eduarda também tá aqui, a Dudinha, né? Nossa querida Dudinha, também é outra garota muito esperta. E por enquanto é só esses. Muito bem, vamos então ao nosso estudo. A Bíblia toda, versículo por versículo. Nós estamos no capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18 de Gênesis. E nós vamos então começar, né? Lembrando de onde nós paramos na semana passada falando sobre a circuncisão, né? Que todos os homens da casa de Abraão, tanto, né, os que nasceram ali, os empregados, os servos que nasceram ali na casa dele, quanto os estrangeiros que foram, né, se agregando durante as andanças, as peregrinações, né, de Abraão, todos os homens foram circuncidados, cumprindo assim a ordem do Senhor para a circuncisão. Então nós vamos continuar agora no versículo 1 do capítulo 18, que vai dizer que logo depois desse processo de circuncisão, alguns historiadores, alguns intérpretes judeus vão dizer que isso aconteceu 3 dias depois da circuncisão. A Bíblia não diz para nós quanto tempo depois, tá? Ela só vai dizer 3 dias depois. Letícia, tem recado? Não, só quero lembrar os irmãos da nossa dinâmica. Ah, sim. Né? Se o pastor disse alguma coisa que você não sabia, não conhecia e agora aprendeu e no meio dos estudos, você coloca novidade. E se é uma coisa que você já sabia, que você recordou lá do fundo do baú, como disse a tia Cláudia, você coloca novidade. E eu queria pedir aos irmãos que às vezes Aí você coloca, lembrei. Lembrei. Isso. Tá vendo?
Eu queria pedir aos irmãos que não colocassem só novidade ou só lembrei, porque às vezes fica meio confuso. Aí, por exemplo, o pastor disse alguma coisa, você coloca novidade ou lembrei e coloca na frente o que você achou novidade ou o que você lembrou. Isso, pelo menos um resumozinho, né, para a gente saber, porque a gente tem que lembrar sempre, Letícia, que tem um delay de 28 a 30 segundos, né? Então, no momento que eu falo aqui, você só vai ouvir aí na sua casa 30 segundos depois. O seu comentário, para mim, ele é instantâneo, para nós aqui. Na hora que você manda, ele aparece para a gente. Mas a nossa voz vai chegar para você aí só 30 segundos depois. Então, às vezes, demora um pouquinho. Quando você coloca lembrei, eu já vou estar provavelmente lá na frente, né, falando talvez até de outro assunto, se for possível, né? Para a gente poder estar interagindo mais. Então, vamos lá. Alguns historiadores judeus vão dizer que 3 dias depois da circuncisão, vamos ler o versículo 27 do capítulo 17, que diz assim: e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então, terminamos aqui. Segundo os historiadores, 3 dias depois começa o capítulo 18, que vai dizer o que? O versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. A Bíblia não diz que foram 3 dias. A Bíblia não diz isso. Os historiadores aqui pensam ser 3 dias, devido a vários fatores, né? A história não é achismo, a história ela se baseia em documentos, ela se baseia em muita literatura, muitos livros, muitos achados, né? Então, é possível que realmente tenha sido 3 dias. Não podemos afirmar, porque não há uma fonte bíblica para se afirmar isso. Mas é possível sim, que 3 dias depois da circuncisão, né? Imagino que os homens ainda estavam se recuperando, né, da cirurgia. Os anjos aparecem, esses 3 anjos aparecem a Abraão. Muito bem. O Senhor, 3 homens. O Senhor no hebraico, Yahvé. Nós já estudamos sobre Yahvé, o Deus que tudo pode, o Deus todo-poderoso, o poder, o maior poder, o poder infinito. O termo usado para Senhor nesse versículo é novamente Yahvé, ou seja, o Deus todo-poderoso. Só que nós vamos observar que são 3 seres divinos e não um só. Se nós lermos o versículo 2 daqui a pouquinho, nós vamos perceber que 3 pessoas aparecem a Abraão. O versículo diz: apareceu o Senhor a Abraão. E Yahvé apareceu. O Deus Todo-Poderoso apareceu. Então ali havia uma aparição divina do próprio Deus. Nós já estudamos que quando Deus aparecia em forma humana, era a manifestação da segunda pessoa da Trindade. Então, podemos deduzir que Jesus aparece ali para Abraão. Pastor, mas Jesus só nasceu lá 2000 anos depois de Abraão? Sim, mas Jesus sempre existiu. Ele participou da criação, nós estudamos isso, eu só estou lembrando, né? Ele participou da criação do universo, ele participou de tudo ativamente. Jesus sempre existiu, ele é Deus, ele é uma das pessoas da Trindade, é uma forma de manifestação de Deus. Então, todas as vezes no Antigo Testamento que há uma aparição do Senhor, Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, ou em alguns lugares o anjo com letra maiúscula, o anjo do Senhor, se refere a uma aparição de Deus em forma humana. Logo, Deus em forma humana, Deus encarnado, diz respeito a Jesus. Mas o versículo 2 vai falar que eram 3 homens. Então existem algumas explicações para esse número 3. Começa o versículo 1 dizendo que é Deus, o Senhor, e o versículo 3 fala de 3 pessoas. A primeira explicação, que ela é um pouco forçada no entendimento dos grandes teólogos, que diz o seguinte: Yahvé, ou seja, o Senhor, era os 3, manifestando-se em sua pluralidade. O que essas pessoas que pensam dessa forma estão dizendo?
que a Trindade se manifesta ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos os três encarnados em forma humana. Só que isso é bastante exagerado, porque o texto não sugere isso. Não há nenhuma palavra no hebraico, no original, nesse texto, que vai afirmar isso para nós. Então, não podemos considerar essa definição como sendo uma aparição da Trindade. Mas alguns historiadores vão dizer isso. Segundo, Yahvé era uma das teofanias, como lá em Daniel 3,25. Daniel 3,25 conta aquela famosa história, né, dos amigos de Daniel que foram lançados na fornalha. 4 caminhavam entre as chamas, mas somente um deles era como o Filho de Deus. 3 eram humanos. Então, o trecho de Gênesis 19:1, né, que nós vamos ler depois, vamos ler de uma vez para a gente tentar entender. Gênesis 19:1 diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Então, lá em Gênesis 19 vai falar de anjos. Aqui está falando de Yahvé. Então, qual que seria a explicação? E eu creio que essa explicação é a mais aceitável de todos. Aí já é uma opinião minha, do pastor Edilson. Eu creio que essa explicação é a mais aceitável de todos, que Yahvé era uma das 3 teofanias. O que é uma teofania mesmo? É uma aparição, é uma manifestação de Deus em um formato, em uma forma que o homem consegue reconhecer, consegue ver. Então, Deus apareceu em forma humana e também 2 anjos junto com ele em forma humana. Por isso, 3 homens. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e 2 anjos. Eu creio dessa forma, eu acho essa explicação, por causa de Gênesis 19:1, a mais adequada. Mas existem outras. A terceira explicação seria que Yahvé teria enviado 3 anjos. Então, Deus enviaria 3 anjos, aqueles 3 anjos apareceram para Abraão. Por que eu não concordo, e muitos teólogos não concordam com essa afirmação? Porque o texto diz: apareceu Yahvé a Abraão. O Senhor apareceu. Deus não deixaria nenhum anjo ser chamado pelo nome de Senhor, pelo nome dele, Yahvé. Ele não divide isso com ninguém, ele preserva o seu nome, ele não divide isso com os anjos. Então, se fossem 3 anjos, não começaria o versículo 1 dizendo: apareceu Yahvé, o Senhor, a Abraão. Quarta explicação, teríamos aqui o Logos, a palavra, Jesus, manifestando-se desde o Antigo Testamento, que teria aparecido pessoalmente entre anjos ou teofanias. É bem parecido com o 2, né? Só que em vez do Deus Pai, a aparição se refere a Jesus, é o que nós falamos, Deus encarnado. O Logos, Jesus, se manifestando com mais 2 anjos. É bem aceitável essa explicação. E a quinta explicação, os críticos e os céticos supõem que tudo isso é alegoria, tudo isso é lenda, não passa de lenda. Duvidam de visitas divinas e de todas as narrativas dessa natureza. Irmãos, por incrível que pareça, existem pessoas que dizem conhecer Jesus que são céticas a esse ponto. Não, eu creio em Deus, eu conheço Deus, mas esse negócio de Deus aparecer, de aparição de anjo e tal, não, isso aí é tudo simbólico. Jardim do Éden é simbólico, inferno é simbólico, e existem muitas pessoas que dizem crer em Deus e que têm esse pensamento de simbologia, de alegoria. A Bíblia não é alegoria, a Bíblia é real. Nós cremos na Bíblia literalmente. Tudo que diz na Bíblia é verdade. Não há alegoria. Não há, contou uma história. Não é isso não. Aconteceu. A Bíblia diz que aconteceu. Aconteceu. O que não aconteceu, a Bíblia diz que é história. Jesus, por exemplo, quando contava as suas parábolas, ele dizia que eram parábolas. O que é a parábola? É uma história que não aconteceu, mas é usada para dar um exemplo, para ensinar alguma coisa. Mas o próprio Jesus dizia, parábola. Então, quando a Bíblia conta uma história, ela diz que é uma história. Quando ela não diz, é acontecimento real. Precisamos acreditar.
na palavra do Senhor. Quais são as duas dúvidas que nós não podemos ter? Precisamos ter certeza. A narrativa fala em termos literais. É o que eu estou dizendo, não tem alegoria. A narrativa fala, o texto original fala em termos literais. E a segunda coisa é que isso não era novidade. Já haviam acontecido outras visitas divinas, outras vezes. Temos aí Gênesis 13, 18, por exemplo, é um exemplo. Mas temos vários exemplos, já estamos estudando há algum tempo os livros de Gênesis, né? E já vimos várias aparições sobrenaturais de Deus. Então não há problema nenhum em acontecer mais uma. Agora, contando com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e mais 2 anjos. É o que boa parte dos teólogos creem que podemos entender o versículo 1 dessa maneira. Quero fazer uma pausa rapidinho para dizer para você que se o som não estiver bom, dê um toque, dê um recadinho para nós aqui, para a gente poder tentar melhorar. Para mim aqui aparentemente está tudo certo, mas se porventura você não estiver ouvindo bem, dá um sinalzinho aí para nós que nós vamos tentar melhorar. Chegou alguém, Letícia, depois disso? Chegou, e uma pessoa muito importante para nós dois, Oswaldo Dias e Leci Araújo. Que bênção, bênção pai, bênção mãe. Muito bom ter vocês sempre aqui conosco. Bênção vó, a avó deve estar dormindo essa hora já, mas que, né, também a bênção da avó, e ela sempre que chega lá, primeiro quando a gente não fala, né, às vezes eu deixo de tomar a bênção à minha avó assim, de propósito, por uns minutinhos, né, aí ela fala assim, bênção avó, aí eu me lembro, aí ela cobra, né, aí eu tomo a bênção da minha avó. Deus abençoe a Zezé também, que está aí sempre cuidando do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Deus continue abençoando a sua vida. Eu tenho que tomar a benção aos 3 avós, né? Então, benção avó, benção avô, benção bisa. E também um beijinho especial para Zezé, né? Que eu gosto tanto dela, também gosta de mim. É uma pessoa muito legal. Georgina está dizendo aqui, estou gostando muito de rever o livro de Gênesis, aprendendo muito mais. Muito bem. Irmão Cláudia disse, novidade, entendia que era Jesus e 2 anjos. Isso aí. Então, vamos lá. Os carvalhais de Manre, ou Manre, do jeito que você achar melhor, eu prefiro falar Manre, eu acho que parece mais com o português, né? Manre era um lugar, uma região, uma terra, né? Assim como Canaã é um lugar, assim como o Egito é um lugar, Manre era um lugar ali na região de Canaã, era um pedaço de Canaã. E Manre tinha uma mata enorme. Quando a gente fala, a gente às vezes pensa num pequeno pomar, né? Mas é uma mata enorme, uma parte muito grande. Naquela época as matas eram muito frequentes, não existia desmatamento praticamente. O homem não dava conta de desmatar, né? Quando ele conseguia cortar uma árvore, 2 já estava crescendo mais no lugar, porque era tudo muito rústico e o mundo era muito verde, né? Então existia uma mata de carvalhos, né? Quem conhece um carvalho sabe que um carvalho é uma árvore de grande porte. Então esse lugar ficou conhecido como os carvalhais de Manre, porque era um lugar que tinha muitos carvalhos, né? Fazia muita sombra, era um lugar agradável, né? Que ficava ali nessa região de Manre. E esse lugar era um lugar especial, porque foi o primeiro lugar que Abraão ergueu um altar quando ele veio de Ur. Ele veio de Ur, quando ele chega em Canaã, primeiro lugar que ele chega, nos carvalhais de Manre, ele ergue um altar ao Senhor. Está lá em Gênesis 12, 7, 8, Gênesis 13 e vários outros versículos, né, que vão nos dizer o quê? Que Abraão vivia de altar em altar. Abraão vivia de altar em altar. O que isso significa? Significa que a adoração, altar lembra adoração, altar lembra culto. A adoração era prioridade na vida de Abraão. Nós mostramos aqui nas últimas lives e até hoje também, vamos mostrar talvez, hoje acho que não, muitos defeitos de Abraão. Muitas falhas que ele cometeu. Vimos que Abraão não era o santo que a gente imaginava que ele fosse. Muito pelo contrário, né? Mas uma qualidade Abraão tinha. Ele priorizava o culto, ele priorizava a adoração. Onde ele chegava, ele construía um altar para adorar ao Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor.
Onde ele chegava, ele queria adorar, ele queria cultuar. Ele era um adorador por natureza. O estilo de vida de Abraão era de adoração. Esse exemplo de Abraão nós precisamos trazer para nós e precisamos resgatar nas nossas casas, nas nossas vidas. Ter um espírito adorador, mesmo com os defeitos que nós temos. Abraão tinha muitos defeitos, mas ele era um adorador. Nós temos muitos defeitos. Nós temos vários pecados. Nós temos as nossas manias, nós temos os nossos problemas, mas precisamos ser adoradores. Abraão estava ali, vivendo ali nos carvalhais de Mamre, porque estava próximo de um santuário que ele havia criado, que ele havia construído, com um altar onde ele usava para fazer os sacrifícios, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, era um local sagrado para Abraão. Ele vivia ali porque ali ele podia adorar. Ele tinha um altar que ele mesmo construiu com as suas próprias mãos. Ele tinha Canaã inteira para viver, mas ele escolheu viver onde estava o altar que ele mesmo construiu e consagrou ao Senhor. Então, às vezes, nós precisamos voltar a essa prática de viver uma vida de adoração, uma vida devocional, uma vida de estudo da palavra de Deus, uma vida de oração, tirar um tempo diário de adoração, o tempo diário de oração, o tempo diário de meditação na palavra de Deus, mesmo que seja difícil, nos organizarmos, nós precisamos priorizar isso. Abraão priorizava a adoração. Ainda no versículo 1, nossa, eu falei que ia chegar ao versículo 13 hoje, vamos ver se eu consigo sair do 1, Ainda no versículo 1, ele diz assim: no maior calor do dia é meio-dia, sol quente, sem sombra, A sombra, normalmente ela depende das horas do dia. No meio-dia, o sol está exatamente em cima, Não há nada ali que nos proteja do sol. Então, no calor do dia, do meio-dia, foi uma experiência poderosa, clara, positiva, iluminada. Não houve nada à noite, não houve nada às escondidas. Foi num pleno meio-dia, quando o sol, a força do sol e a luz estão iluminando plenamente. A luz do sol chega totalmente, plenamente à terra. E foi nesse momento, nesse lugar, nos carvalhais de Mamre, que no meio-dia os homens aparecem a Abraão. O texto não indica, a princípio, que Abraão pensou estar acontecendo alguma coisa sobrenatural. Ele viu que estranhos se aproximavam e, como ele era um homem oriental, de costumes orientais, e a hospitalidade oriental ela era incomum, era um negócio diferente, aí até hoje, mas imagine naquela época os orientais, eles tinham hábitos incomuns para o resto do mundo de hospitalidade, eles faziam muita questão da hospitalidade. Então, a hora que ele vê aqueles 3 estranhos vindo, ele corre para convidá-los a comer com eles. E aí, somente nos próximos versículos, no transcorrer da narrativa, é que Abraão vai se dar conta de que não eram 3 homens comuns, que na verdade ele estava recebendo a visita de Yahvé, a visita do Logos, a visita de Jesus e dos anjos, e de 2 anjos, que vinham confirmar o pacto abraâmico e vinham também fazer mais coisas, anunciar a gravidez de Sara, e anunciar o julgamento de Sodoma e Gomorra e algumas cidades pequenininhas vizinhas ali que também foram destruídas naquele, depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Tem mais recado, Letícia? Por enquanto só a irmã Cláudia disse assim: o som aqui está ótimo. E eu não tinha visto 2 comentários. A Georgina tinha dito assim: voltei, beijos, Lele. Eu acho que ela tinha saído da live e voltado, algo desse tipo. Ok. E a Lulu, outra vez me elogiando, dizendo assim: que menina inteligente, sou bem inteligente, a inteligência do pai e da mãe, Lu. Que bênção, nosso pai. Então vamos lá, versículo 2, saímos do versículo 1, glória a Deus.
Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Essa palavrinha eis é a palavra-chave, por incrível que pareça, desse versículo. Essa palavra é o bastante para que nós enxerguemos o sobrenatural aqui nessa narrativa. O que acontece? Abraão levantou os olhos e eis 3 homens apareceram do nada. Eles não vieram de longe. Esse eis significa que do nada eles apareceram. Quando Abraão levanta os olhos, eles estavam lá. Simplesmente estavam lá. Então, essa pequena palavra vai já mostrar para Abraão e para nós exatamente o quê? Que havia uma aparição sobrenatural ali acontecendo. Aí Abraão faz o que? Ele corre ao encontro dos homens em uma ansiedade, uma vontade de recebê-los, um negócio difícil de explicar. Não seria dessa forma se ele não tivesse percebido algo em comum. Claro, ele teria recebido como bom oriental que era, mas não receberia dessa forma, como sair correndo. Imagine você, um homem de 99 anos, correndo ao encontro de 3 homens que apareceram do nada. Ele viu algo sobrenatural. E aí ele se prostra diante daqueles homens, ao estilo oriental, num ato de humildade, submissão, reconhecimento. Abraão reconheceu que aquilo não era uma visita usual. Ele sabia que se tratava de algo sobrenatural. Eram 3 pessoas, mas nesse mesmo versículo, ainda no versículo 2, nós temos o singular, Senhor, Yahvé. E está diante de nós aqui um dos textos lidos no domingo da Trindade entre a comunidade anglicana. A comunidade anglicana, ela crê, é uma das comunidades que crê que ali estava manifesta a Trindade divina. Mas isso não justifica, não há uma justificativa bíblica, não há um embasamento na Bíblia que nos diga que ali havia a manifestação da Trindade. É uma justificativa mais poética do que teológica. O autor vai dizer que ver aqui a Trindade, por certo, é um exagero e um anacronismo. Claro, porque não há fundamentos para se dizer, não temos onde nos apoiar para dizer que era a Trindade. Prefiro, como disse a irmã Cláudia, prefiro acreditar, como muitos teólogos que dizem que o Logos, Jesus, ou seja, Deus em forma humana, e mais 2 anjos apareceram ali. Eu até me arriscaria a dizer quem eram esses 2 anjos, mas aí eu estaria também forçando, Aí seria uma questão de eu imagino quem seja, mas a Bíblia não diz quem sejam esses 2 anjos, só diz que haviam 3. E eu acredito, assim como boa parte dos teólogos acreditam, que era a manifestação do Logos e de mais 2 anjos do Senhor. Os intérpretes judeus vão dar para cada um desses 3 homens uma missão específica. Então o que vai acontecer? Um vai trazer a notícia do nascimento de Isaac. É aquele, nesse caso, crendo nós dessa forma, que é o Logos e mais 2 anjos, o Logos ficou com Abraão para dar a notícia do nascimento de Isaac e para conversar. Nós vamos ver que houve uma conversa ali a respeito de Sodoma, a respeito de Ló. Então, para dar essa notícia para Abraão do que iria acontecer. O outro veio para libertar o Ló, porque o Ló estava lá em Sodoma e ele precisava do anjo libertá-lo. E o terceiro anjo veio com a ordem de destruir a cidade de Sodoma. Mas isso também são conjecturas dos intérpretes. A Bíblia também não vai dizer isso para nós. Às vezes a gente ouve essas coisas, mas a gente precisa se ater apenas ao que a Bíblia diz. E a Bíblia não diz, só diz que eram 3 homens e muito provavelmente Jesus e mais 2 anjos. Versículo 3.
Letícia, se aparecer algum comentário, você pode me interromper, tá bom? Versículo 3, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Senhor meu, a palavra que Abraão usa aqui é Adonai. Lembra que nós já estudamos a palavra Adonai algumas semanas atrás? A palavra Adonai, só para recordarmos, ela significa senhor de escravos, dono de escravos. Quando um escravo falava Adonai, ele estava provavelmente dizendo que aquele era o seu senhor, o seu dono. Então, o Adonai, o dono do escravo. E sabemos ainda que os judeus tinham muito medo de dizer a palavra Yahvé. Eles tinham um respeito muito grande pelo nome de Deus. Então, eles pegavam as consoantes, as letras hebraicas da palavra Yahvé, com os sinais sonoros que hoje nós chamamos de vogais da palavra Adonai. Misturavam essas letras e aí saiu a palavra Jeová. Então eles costumavam chamar Deus de Jeová, que era a combinação das letras consoantes da palavra Yahvé com as letras vogais da palavra Adonai. Então Adonai, a palavra significa senhor de escravos. Abraão se prostra, rosto em terra, diante daqueles homens e os chamam de Adonai, ou seja, eu sou servo dos senhores, vocês são meus senhores e eu sou escravo de vocês. É exatamente isso que Abraão está dizendo com o seu gesto e com a sua palavra. Ele sabia que algo incomum estava acontecendo. Olha o que ele diz: rogo-te que não passes do teu servo. Não passa direto, fica aqui, né? Então, Abraão sabia que ali tinha algo incomum e a solicitude de Abraão naquele momento, aquela cortesia exacerbada, exagerada, era por essa razão. Muito provavelmente Abraão seria cortês, sim, com outras pessoas, com outros viajantes, mas não a esse ponto. Abraão demonstra, que ele realmente tem noção de que algo sobrenatural, até porque ele tinha experiência com isso. Ele já tinha vivido o sobrenatural outras vezes, ele já tinha conversado com Deus outras vezes. Então, quando nós, vamos tirar uma lição para nós aqui, quando nós já temos experiência com o Senhor, quando nós já temos vivência e experiência, que eu digo, não é aquela coisa de que foi lá um dia e viu um milagre, não, é vivência, é dia a dia, a experiência que vai se construindo degrau a degrau a partir do momento que nós vamos nos relacionando. Quando nós temos experiência com Deus, o sobrenatural ao acontecer, nós percebemos logo. O espiritual nós percebemos logo. Nós olhamos e falamos, é espiritual. Uma pessoa que tem experiência com Deus, quando ele olha alguém oprimido por uma possessão demoníaca, e se alguém disser assim, vem cá, porque fulano está passando mal, chama o médico, quando ele olha, mesmo sem falar uma palavra, ele sabe, aqui não é caso para médico, aqui é sobrenatural, aqui é espiritual, porque a experiência, a vivência. Abraão tinha experiência com o sobrenatural, ele conheceu Deus, ele conversou com Deus muitas vezes, então ele sabia, que ali, debaixo dos carvalhais de Mamre, no lugar onde havia um altar, no lugar onde ele invocava o nome do Senhor, o Senhor apareceu para ele. Era ali que ele adorava, era ali que ele invocava, e foi ali que o Senhor aparece. Então, ele pede àqueles homens, implora, não vão embora, não passem, fiquem aqui, descansem aqui, eu vou servir vocês, porque Abraão queria saber o que estava por vir. E aí, versículo 5, nós vamos chegar aqui no versículo 5, aliás, eu acho que nós pulamos aqui, versículo 4, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore, demonstrando aí a hospitalidade, e o versículo 5 vai dizer, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam-lhe, faze como disseste. Ou seja, pensa você, viajante, você viajando,
a pé, mundo afora. E aí você chega na casa de alguém e esse alguém te oferece uma hospedagem, diz assim: não vai embora agora não, fica aqui um pouquinho, eu vou lá fazer alguns pães, vou trazer água para vocês lavarem os pés, vocês descansam, retomem a força. Qual que é o seu sentimento? De gratidão. Senhor, muito obrigado, eu não quero incomodar. Não é assim que a gente fala, né? Eu não quero incomodar, eu vou descansar só um pouquinho, só me der um pouquinho de água eu aceito, mas não precisa preocupar com comida não. A gente às vezes está até com fome, mas dá aquela, né? Aquela palavra assim, meio sem jeito. Meio sem jeito, aquela palavra bem educada. Esses homens olham para Abraão e falam assim: faça do jeito que você falou. Eles dão a ordem. Abraão pede e eles respondem com uma ordem, ou seja, é Deus. Deus não pede, Deus não fica sem jeito, Deus manda, Ele é o Senhor. Abraão já tinha reconhecido, Adonai. Então eles vão dizer: faça exatamente o que você falou. Eles vão dizer para Abraão o que fazer. Eles concordaram com o que Abraão disse, mas eles vão dizer, eles dão a ordem, a palavra final é daqueles homens. Letícia? A irmã Cláudia disse aqui, né, naquele que você... Peraí que eu me embolei. Você disse que provavelmente era Jesus e mais 2 anjos. Ela disse assim: pensei o mesmo, pastor, porque lembrei de quando apareceu a Daniel. A minha mãe, né, Cristiane Veloso, colocou assim: tô indo para casa. E a Timonete respondeu: estamos te esperando. Se ela vier correndo, ela ainda aparece no finalzinho. Que ela foi muito bonita lá para a escola, então dá para ela aparecer. Irmã Rosângela Mancini chegou e disse: boa noite, irmãos. E a irmã Cláudia disse para ela: boa noite, seja bem-vinda. E a Tivonete disse também para Rosângela: abraço, Rosângela, saudades. E entrou também a irmã Zeni Araújo Medeiros e disse: boa noite, amados. Boa noite para nossa prima Zeni. Então Abraão preparou aquela refeição para aqueles homens, trouxe pão, depois trouxe carne, trouxe coalhada, lavou os pés, ou seja, ele recebeu da melhor maneira possível. Versículo 5, ele ainda vai dizer assim: refazei as vossas forças. No original, a palavra força aqui, ela é a mesma palavra usada para coração. Coração no sentido de fonte da vida, a soma total, né, da capacidade física e mental, não da capacidade espiritual, porque aqui não está se falando da tricotomia humana, que está se falando apenas da parte humana. Apesar de a alma ser sobrenatural também, a alma não é física, ela é sobrenatural, mas a alma são as nossas emoções, é o nosso intelecto, a nossa razão. Então, coração na Bíblia, ele tem a ver com corpo e alma, fonte da vida. Fonte da vida. Então, o que acontece? Abraão, ao dizer para aqueles homens refaçam as vossas forças, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou interessado em receber e agradar vocês. Eu não estou cumprindo aqui apenas um dever social. Eu estou interessado em cuidar de verdade desses homens. Ok? E nós vamos parar no versículo 6. Vamos terminar o versículo 6, porque não vai dar tempo de chegar até o 13, como eu havia dito. Mas não tem problema. Semana que vem a gente retoma. Diz assim o versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado no borralho. No hebraico é a palavra shear. Essa palavra shear, ela é uma medida que equivale a aproximadamente 6 litros e 300 ml. Ou seja, Abraão manda Sara fazer um pão assado no borralho com quase 19 litros de farinha para 3 homens. Às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes. 3 homens. Mas não era só pão. Não era só pão, porque depois a gente vai ver que veio um bezerro inteiro, além de coalhada e outras coisas. Mas pelo pão, né? É muita coisa, um pão feito, ou um bolo, algumas traduções dizem bolo, né? Mas na verdade era o pão, né? O povo não tinha muito hábito de bolo naquela época.
os intérpretes vão tirar proveito disso aí para dizer que o povo de antigamente comia muito, mas não é isso, ninguém é capaz, 3 homens não são capazes de comer um bolo feito com 19 litros de farinha. A irmã Kátia, que é especialista em bolos aí, imagina, irmã Kátia, quanto de bolo você faz com 19 litros de farinha? Foi o que Abraão mandou a Sara fazer para aqueles homens. Sabe o que significa isso? É o desejo de oferecer não só o melhor. Abraão estava oferecendo o melhor, mas além de oferecer o melhor, oferecer com abundância, com liberalidade. É isso que significa essa comida toda, essa quantidade enorme de coisas. Abraão e qualquer pessoa ali sabiam que aqueles homens não comeriam tudo aquilo, ninguém é capaz de comer tudo aquilo. Ah, mas eles são Deus. Ah, mas estavam ali materializados, né? Para que eles iam comer? O próprio Deus disse que a gente deve, né, comer somente o necessário, o suficiente. Então Abraão sabia que eles não comeriam aquilo, mas é o ato de oferecer com sobra, com abundância, oferecer o meu melhor, tudo que eu tenho, com muita abundância, com muita liberalidade. Como nós precisamos de crentes que ofertem ao Senhor as suas vidas com liberalidade. Não estou falando aqui de dinheiro, não. Dinheiro é consequência. Mas que ofertem o seu melhor, mas o seu melhor não só um pouquinho do seu melhor, muito do seu melhor, com sobra, tempo de sobra, tempo de qualidade de sobra, muito mais do que qualquer outra pessoa, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu vou me dedicar mais ao Senhor, vou me ofertar mais a Deus. A minha vida será uma oferta ainda maior. Quantos de nós precisamos aprender com Abraão a fazer o bolo com 19 litros de farinha, né? Só para a gente, né, ilustrar aqui, borralho, para quem não sabe o que é quando se apaga o fogo do fogão a lenha ou da fornalha e ficam aquelas brasas no meio das cinzas. Aquilo ali é o borralho. Então muitas pessoas às vezes assam ali as coisas, colocam numa tábua de pedra, alguma coisa assim, e misturam ali no meio daquela cinza, para aquele calor que ainda está ali, o fogo não está queimando mais, mas aquelas brasas que ainda ficam no meio das cinzas, elas ainda permanecem por um bom tempo. Então isso é assar no borralho, né? Foi assim que Abraão mandou Sara assar. E dizem que os pães cozidos, né, eram considerados muito gostosos, né? Está lá em 1 Reis 19:6, né? O povo considerava, eles gostavam muito. Então quer dizer, demorava mais para assar, porque não era o fogo na sua plenitude, né? Eram apenas algumas brasas no meio da cinza, dava mais trabalho, porque a cinza provavelmente ia voando ali, ia sujando, tinha que ficar limpando ali para não comer cinza misturado no meio do bolo, mas ficava mais gostoso, ou seja, em abundância, de todo o coração e fazendo da melhor maneira possível. É assim que se oferta ao Senhor. É assim que nós precisamos nos doar ao Senhor, em abundância, o melhor de todo o coração e fazendo da melhor maneira possível. É isso que Abraão ensina para nós com esse gesto de mandar, né, assar 19 quilos de farinha no borralho. Os versículos 7 e 8 nós vamos deixar para a semana que vem, né? A partir da semana que vem nós vamos do versículo 7 em diante. Estamos caminhando para o final. Não sei se chegou mais alguém ou se alguém comentou mais alguma coisa, Letícia. Sim, irmã Kátia disse assim, era bom demais. Em relação ao bolo que você disse para ela disse muito mesmo. E também comentou, é o mesmo quando vem alguém na nossa casa e queremos o melhor e com fartura, né, pastor? Exatamente. Com amor e prazer. E a irmã Cláudia respondeu para ela, verdade, irmão, é muito bom receber pessoas amadas e poder servir pratos deliciosos. Pena que estamos em recesso. E entrou também a irmã Betsy Pereira dos Santos e a irmã Cláudia disse, amei a comparação. Isso, ótimo. Então, irmãos, nós vamos terminar por hoje, né? Semana que vem a gente retorna a partir do versículo 7. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, né, mais uma vez, por estar, né, tirando sempre esse tempo para estar conosco. Os irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, amigos que não são membros da igreja, mas que estão, né, sempre conosco. Eu quero convidar você
a passear lá pela nossa página no Facebook. Nós temos, além dos vídeos, outras postagens. Dá uma passeada pelo nosso site também, né? Nosso site tem algumas páginas que ainda não estão prontas, aos poucos nós vamos construindo, mas já tem muita coisa lá, coisa boa, né? www.ibnagv.com.br. Se você é membro da igreja, ainda não fez o seu cadastro do ano de 2020, nós já estamos no meio do ano, mas dá tempo ainda. Vai lá no site da igreja, né? Tem uma aba lá escrita cadastro, você clica nela, tem um formulário, você preenche e envia, é bem simples, tá bom? Dá uma passeada lá pelo nosso site para você ver as nossas novidades. Nossos vídeos estão todos lá no nosso site, nossos boletins estão todos no nosso site, né? Informações sobre a igreja, informações sobre os ministérios, está tudo lá. Se você quiser, né, ter a Ibna no seu celular, você vai entrar na Play Store do Google, aí onde você entra para instalar aplicativos, para procurar aplicativos, e vai pesquisar Ibna GV, e ela vai aparecer. Parece que é o terceiro ícone que aparece quando você pesquisa, ou o segundo? É o segundo ou o terceiro? Vai aparecer azulzinho lá o ícone da igreja, vai estar embaixo assim, para você não confundir, vai estar assim escrito pela agência Eringer, que é a agência, né, do irmão Railton, que tem cuidado com tanto carinho, com tanto zelo, né, do nosso marketing. E você vai baixar o aplicativo da Ibna para o seu celular, é de graça, você não paga nada por isso, e você vai ter ali todas as novidades da igreja, tudo que acontece, inclusive as nossas lives, tudo certinho lá no seu celular. Dê uma passeada por lá, e daqui a alguns dias vai ter novidade no nosso site. Aguarde, né, que confere lá todo dia, que daqui a uns dias tem coisa boa lá para nós, tá bom? Vamos orar então, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado, Pai, pelo cuidado do Senhor, pelo amor do Senhor, pelas vidas que vieram aqui conosco, Pai, estudar, pelas pessoas que têm buscado, ó Pai, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja sempre nos ensinando, porque o Senhor é um professor que fala conosco do jeito que nós entendemos. Às vezes o homem fala, Pai, fica sem entender, sem compreender, mas quando o Teu Espírito fala, nós entendemos perfeitamente. Então, Deus, fale conosco, nos ensine. Se alguma coisa ficou em dúvida, se alguma coisa ficou faltando, fale através do Teu Espírito Santo para que o nosso coração receba a mensagem e o ensinamento do Senhor e esse conhecimento faça, ó Deus, diferença em nossa vida e nosso viver, para que sejamos filhos, ó Pai, mais amorosos, mais obedientes, para que sejamos filhos mais cuidadosos no trabalhar para o Senhor, no viver para o Senhor. Somente o conhecimento da Tua Palavra é capaz de produzir isso em nós. Então nos ajude, Pai, nos abençoe. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Letícia, tem ainda uma palavrinha? Tem. A irmã Kátia, respondendo a irmã Cláudia, né? Disse assim: mas quando tudo isso passar, vamos fazer um grande banquete, Cláudia. Isso, e vai ter bolo da Kátia, vai ter o macarrão da Cláudia, vai ter tudo de bom, em nome de Jesus. Essa Ibna faz tanta comida gostosa que não dá para entrar em dieta se tiver alguma festa ou algo do tipo. A irmã Georgina disse assim: muito feliz em ter participado mais uma vez, saudades. Amém. E a irmã Cláudia disse assim: pastor, eu estou sentindo falta do boletim no site. Será que é só no meu que parou no dia 10/5? Não, o boletim, eu vou conferir, mas parece que estava no site sim, mas eu vou conferir para ver se está tudo certinho lá, tá bom? E eu te mando no privado depois aí. Alguns irmãos pediram, mandaram até no privado, pediram para passar de novo o quarteto. O quarteto, na verdade, é o quarteto de 1, né? O pastor Edilson foi brincando aqui, gravou uma voz, gravou outra, depois de ter gravado as 4, nós juntamos. Dá um trabalhinho, mas como os irmãos pediram, eu vou colocar de novo e logo em seguida nós vamos encerrar então. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Quando só em pensamento eu contemplo Teu poder, vejo as Tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado,
o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu